Gordura saturada faz mal? Devemos evitar a todo custo? É disso que eu vou falar com você hoje. Você já deve ter visto por aí muita informação falando mal da gordura saturada. A gordura saturada é aquela basicamente que solidifica em temperatura ambiente. E dizem também que a gordura saturada solidifica então dentro da gente e por isso ela é tão maléfica. Mas será que é assim mesmo? A gordura saturada ela está em vários alimentos, principalmente nos alimentos de origem animal, mas também nos alimentos de origem vegetal. Por exemplo, temos gordura saturada no abacate também. Uma porcentagem. O abacate não é inteiro gordura saturada, mas temos uma porcentagem de gordura saturada no abacate. Temos gordura saturada no coco, no óleo do coco, mesmo o coco em si ainda não sendo transformado lá em óleo, que passou ali pelo processo mais industrial, mas mesmo o coco já tem uma gordura saturada, o óleo de coco então nem se fala. Aí temos também óleo de palma, por exemplo, o óleo de dendê, esses óleos também têm gordura saturada. Enfim, então vários itens têm algum grau de gordura saturada. E, claro, os alimentos de origem animal têm gordura saturada também. Aí entra a grande questão, devemos então parar de consumir gordura saturada? Ela é maléfica para todo mundo, em qualquer grau, ou tem uma quantidade mais aceitável? Como é que funciona? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que existe uma coisa chamada individualidade. Alguns corpos, alguns organismos funcionam melhor para determinados itens, enquanto outros não vão lidar tão bem, certo? Na gordura saturada não é diferente. Tem gente que lida muito bem com a gordura saturada e tem gente que não lida tão bem assim. E tem gente que fica no meio termo. Tem gente que não pode quase nada e tem gente que fica ali no mais ou menos, pode um pouco, mas tome cuidado, equilibre ao longo do dia e tudo mais. Já tem gente que lida tão bem que consegue fazer dieta carnívora, dieta cetogênica, ficar constantemente em cetose ali, consumindo mais gordura saturada como fonte de energia, então proteína e gordura saturada, diminuindo bastante o carboidrato. Então, caso você não saiba, uma dieta cetogênica, ela tem menos carboidrato ainda do que uma dieta low carb, por exemplo, que é a tal de baixo em carboidrato. Então, você vai diminuir o carboidrato para o seu corpo entrar em cetose e tudo mais. Mas enfim, tem gente que lida bem com isso, tem gente que não. Tem gente, então, que não vai ficar tão bem assim com uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora. E tem gente que vai ficar muito bem. Então, a gente precisa avaliar a individualidade. E outra coisa que é importante, muito se fala da gordura saturada, mas a gente tem que avaliar também todo o contexto alimentar do indivíduo, claro, além da parte alimentar. Como que é atividade física, exercício físico, sono, ingestão de água, tudo. Tem a parte, a água entra na parte alimentar também, Mas tem todas as outras partes que a gente tem que avaliar. Mas tirando essas outras partes, a gente vai avaliar a questão alimentar. Beleza, essa pessoa está consumindo gordura saturada. Primeiro, em qual quantidade? Segundo, quais tipos, de quais fontes? Terceiro, como elas são feitas, Então você tem a gordura saturada, mas ela foi feita como? Ela foi feita assada, ela foi feita frita, ela foi feita de que jeito e por quanto tempo, em qual temperatura. Então, ela ficou ali, foi assada, sei lá, mais ou menos aí por 40 minutos. Vamos pensar assim, ela foi assada por 40 minutos, é uma coisa. Não, ficou assando ali 3 horas numa temperatura elevadíssima, já muda um pouco, Então, as coisas vão acontecendo também conforme a temperatura. E ainda temos que ver como aquela pessoa responde à gordura saturada. Por exemplo, o HDL dela tá bom? O LDL dela tá bom? Mesmo que ela está consumindo certa quantidade, tá ficando bom? Ela está oxidando quando ela consome esse tipo de gordura e tudo mais? Não está oxidando, o LDL e o HDL estão bons, então qual é o problema da gordura saturada ali? Está gerando um problema cardíaco de fato? Está colocando em risco a parte cardiovascular dela? Como é que está isso? Não está. Então, talvez essa pessoa esteja respondendo muito bem. Agora, você pega um outro indivíduo que de repente não responde tão bem, às vezes até numa menor quantidade de gordura saturada, como é que fica? Então, a gente vai avaliar exatamente os mesmos pontos para ver se está respondendo bem ou não. E ainda tem o grande lance. O que mais essa pessoa come? Farináceos? Açúcar, que outras coisas, outros alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, como é a alimentação desse indivíduo? É muito fácil a gente pegar e demonizar algum alimento, colocar outro como herói e não olhar todo o contexto que acontece ali,
Às vezes aquela pessoa já está com o copo cheio e vem uma gota que transborda. E aí culpa essa gota, não culpa todo o contexto todo, né? Então a gente tem que avaliar como é a alimentação das pessoas em geral. Muita gente consome farináceos e açúcar no dia a dia. E isso é um baita de um problema para a saúde de qualquer pessoa. Então, tem que avaliar isso também. Você não pode colocar tudo culpa na gordura saturada e dizer que ninguém pode comer gordura saturada ou é só em baixíssima quantidade. Não é. Tem gente que vai lidar muito bem e tem gente que tem um contexto muito bom e que a gordura saturada cabe e funciona bem. Tem gente que tem um contexto muito ruim, a gordura saturada pode ser mais um problema aqui, porque já tem um contexto muito ruim. Então tem várias coisas que a gente tem que avaliar. Então é isso, não quero deixar esse vídeo longo, mas é muito importante avaliar a individualidade da pessoa, ver como que ela responde com as coisas, até mesmo ela tendo uma alimentação saudável, a gente tem que ver como ela responde com determinados itens. Ela respondendo bem, não vejo por que mexer. E é importante a gente ter em mente que temos a gordura saturada de origem animal e origem vegetal. Se você é vegano, vegetariano, você vai evitar as gorduras de origem animal, mas ainda assim você tem gordura saturada de origem vegetal. Você não vai fugir disso, certo? Então, você vai ter que avaliar isso também da mesma forma, como você responde. Ainda mais vegetarianos e veganos que muitas vezes consomem muito farináceo, muito açúcar também, tá? Então, você vai ter que avaliar isso, como é que está a alimentação desse indivíduo, para ver os outros pontos, tá bom? Então é importante você ver como você funciona, até porque muitas vezes a gente pega estudos e estudos eles falam de forma geral zona, uma forma macro, mas ainda assim, mesmo o estudo estando dando um sinal X, você vai ter que olhar a individualidade. De repente o estudo falou algo que é bom para um monte de indivíduo, mas não é para 100% dos casos, e aquele indivíduo ali não está se beneficiando tanto assim com aquilo, ou está até ficando mal com aquilo. Então a gente precisa avaliar. Até o oposto, às vezes um estudo fala mal de algo, mas aí para um indivíduo está ajudando, está contribuindo com alguma coisa. Então você tem que olhar a individualidade também. Claro, você vai avaliar os estudos, você vai ter essa consciência mais ampla, mas você ainda vai ter que descer mais um grau aí e olhar a individualidade. Então não tem como fugir disso aí, tá? Então, de fato, gordura saturada eu não vejo como maléfica. Óbvio que você vai ter que avaliar todas as variáveis que eu mencionei aqui, todas as questões, vai ter que olhar a individualidade e aí sim você vai dizer se para aquele indivíduo funciona ou não funciona, se ele deve reduzir ou diminuir absurdamente, enfim, como é que funciona ou tem que fazer outros ajustes e tudo mais, tá? Então muito cuidado com essa história de que gordura saturada é mal, né, que faz mal para a saúde, mas também muito cuidado de que você pode comer qualquer coisa, qualquer gordura saturada que esteja em qualquer lugar. Você pega um ultraprocessado ali com um saquinho que está escrito rico em gordura saturada e vai achar que agora o Tarso falou bem da gordura saturada, então tá tudo bem eu comer isso aqui que está dizendo que é rico em gordura saturada. Não, você vai ter que avaliar vários pontos, inclusive ultraprocessados em geral são bem maléficos, né? Então, já temos que tomar cuidado com isso também. Enfim, então a coisa não é tão preto no branco assim, né? Que a gente só avalia, uma coisa é muito boa, uma coisa é muito ruim e exclui ou adota como maravilhoso. Enfim, a gente tem que avaliar vários pontos e principalmente a individualidade. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tem dúvidas, se você gostaria de ver algumas pautas por aqui, deixa aí nos comentários abaixo. E eu também deixo a indicação aqui que nós temos 2 grupos no Facebook, um grupo de emagrecimento saudável e um grupo de um estilo de vida saudável que a gente fala de várias coisas mais amplas. Também temos os canais no Telegram aí, tá bom? Então todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.